2 milhões de reais e a suspeita de propina. A bolada que o senador afastado Aécio Neves pediu ao delator Joesley Batista teria sido entregue em 4 malas. Frederico Pacheco de Medeiros, primo de Aécio, foi filmado recebendo uma dessas malas com 500 mil reais. A grana passou para as mãos de Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella. E depois, a gente chamou o repórter secreto para saber. Cadê a mala? Ou seja, cadê o dinheiro que estava aqui? Esse é um protesto de torcedores do Cruzeiro. Mas não sobre futebol, é sobre política. E não é da política do clube, é a política do Brasil. As investigações da Polícia Federal apontam que os 6 conselheiros que a torcida pede para sair estão envolvidos em falcatrua braba. A história o Brasil conheceu na semana passada. O senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, foi gravado pedindo 2 milhões de reais ao dono da JBS, Joesley Batista. Nossa, é verdade, eu consigo. Joesley usou a gravação em sua delação premiada. Quem negociou a entrega do dinheiro foi um executivo do grupo JIF, do qual a JBS faz parte, Ricardo Saldi. A Polícia Federal diz que seriam entregues 4 malas com 500 mil reais cada a um primo de Aécio Neves, Frederico Pacheco de Medeiros. Frederico, de acordo com as investigações, repassou o dinheiro a Menderson Souza Lima, então assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais. Perrella já tinha sido investigado outras vezes. A primeira investigação ela remonta ao ano de 2004, envolvia negociação de compra e venda de jogadores de futebol. Zezé Perrella é ex-presidente do Cruzeiro. De acordo com as investigações, ele e outras 5 pessoas estão envolvidos no esquema das malas de dinheiro da JBS. Esses 6 investigados são conselheiros do clube. Por isso que parte da torcida está irritada. Mas não só ela. Acho que o povo mineiro, ele se ferrou, na verdade. Se ferrou com esses políticos aí, porque tá uma vergonha. São tudo cambado de ladrão, sem vergonha, devia ir pra cadeia. E por isso que o repórter secreto foi até Belo Horizonte. Porque todo mundo quer saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Na última sexta-feira, o STF tornou públicos os documentos apreendidos na Operação Patmos, deflagrada após a delação de Joesley Batista. Nesses papéis, havia uma informação dada por Menderson Souza Lima, aquele que recebeu o dinheiro de Fred, aquele que é primo do Aécio. Ele disse que uma parte do dinheiro, 480 mil reais, estava nessa casa em Nova Lima, interior de Minas. A casa é da mãe da esposa dele, a casa da sogra. O que o repórter secreto vai mostrar agora é para onde foi uma outra parte dessa grana toda, uma outra mala da JBS. Eu acho que isso é de chorar, né? Porque realmente não dá para confiar mais em político, né? 12 de abril deste ano, o primo de Aécio, Fred, foi até a JBS em São Paulo para receber uma das malas de dinheiro das mãos do executivo Ricardo Saldi, que estava gravando tudo. Vou te contar um negócio, talvez você nunca. A única vez, a única pessoa com quem eu tratei de uma espécie foi com você. A única pessoa que pode falar de mim. E não deu outra. O executivo da JIF também negociou a sua delação premiada. A Polícia Federal registrou os 3 últimos encontros do primo de Aécio com Ricardo Saldi. Fred se mostrava preocupado. Tinha medo, por exemplo, de ser parado pela polícia. Por isso pensou numa solução. Ele simularia a venda de um imóvel para Ricardo Saldi. Eu pensei em fazer um contrato de compra e venda numa sala, só para dar com documento para pasta. Olha, no próximo assunto. E ainda pediu ajuda divina. Deus vai protegê-los. Só que não. A Polícia Federal gravou até a pessoa para quem Fred entregava a grana, Menderson Souza Lima. O esquema funcionava assim. Fred alugava um carro, ou em Belo Horizonte ou em São Paulo mesmo. Depois de receber o dinheiro, ele entregava a mala para Menderson, que esperava por ele no estacionamento da JBS. E era Menderson que voltava no carro alugado, agora cheio de dinheiro, para BH. O repórter Eduardo Faustini foi atrás dos carros do esquemão, todos alugados por Fred, como mostra essa nota de serviço. O carro do dia 12 de abril foi alugado no aeroporto de Congonhas e devolvido em Belo Horizonte. Já o que foi usado no dia 19 veio da capital mineira e também voltou para lá. A última entrega de dinheiro foi feita no dia 3 de maio. Agora a pergunta: o que aconteceu com essa dinheirama? A gente já falou que 480 mil reais foram encontrados na casa da sogra de Menderson.
E segundo as investigações, outros 500 mil trazidos de São Paulo foram entregues nessa empresa, ENM, em Belo Horizonte. ENM de Euler Nogueira Mendes, dono da empresa, conselheiro do Cruzeiro e ex-cunhado de Zezé Perrella. As investigações mostram que a ENM fez então um depósito para essa outra empresa, a Tapera Participações em Empreendimentos Agropecuários. Um dos donos dessa empresa, Gustavo Perrella, ex-deputado estadual, também conselheiro do Cruzeiro e filho de Zezé Perrella. E sabe quem tem procuração para administrar a empresa? Ele, Menderson Souza Lima. Por isso, a gerente desse banco ligou para ele sobre o depósito de R$500 mil. O mês passado caiu na conta da Tapera o valor de 500 mil quer ver, remetente auditoria EN. O empréstimo, porque, na verdade, a pessoa tinha que pagar para o Zezé. O repórter secreto foi até a empresa Tapera. Como é que eu achei o Gustavo? Ah, você me acalmou, né? E quando fechou, mais ou menos? Só tem 2 anos. Segundo o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a empresa tem capital social de apenas R$300 mil. Mas as investigações mostram grandes movimentações nas contas da Tapera. Por que será? O repórter Eduardo Faustini procurou Gustavo Perrella, dono da Tapera. Sou da TV Globo. Eu gostaria de falar com o Gustavo. Gustavo não está. Tem algum horário que eu possa encontrá-lo? Não sei não. E qual seria a relação da empresa Tapera, da qual Gustavo Perrella é dono, com o senador afastado Aécio Neves? Para a Procuradoria-Geral da República, a Tapera era um possível instrumento de lavagem de dinheiro dos recursos destinados ao senador Aécio Neves. Nós, pessoas comuns, eu acho que nós não temos que ficar com vergonha pelos mineiros, não. Quem tem que ter vergonha são os políticos. Se eles sentem vergonha ou não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que a polícia bateu na porta de todo mundo. Cumpriram mandados de busca e apreensão em diversas casas do senador afastado Aécio Neves e de sua irmã Andréa Neves, além de irem ao apartamento do primo deles, Frederico Pacheco de Medeiros. Fizeram o mesmo na casa do senador Zezé Perrella e de seu filho Gustavo Perrella. Foram também à residência de Menderson Souza Lima. Resultado, Aécio Neves foi afastado do Senado. Sua irmã Andréa Neves está presa, assim como o primo Fred. O antigo assessor Menderson também foi preso e exonerado como assessor do senador Zezé Perrella. Eles meio que jogam a nossa confiança fora. Decepcionam realmente a gente. Hoje a política está assim por falta de caráter mesmo. Daqueles R$2 milhões entregues nas malas da JBS, já foram localizados 980 mil. Ainda falta localizar mais R$1.020.000. E o povo quer saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Em nota, a defesa do senador afastado Aécio Neves diz que Joesley Batista apresentou à Justiça uma gravação tendenciosa que não retrata a verdade dos fatos. Reafirma que não cometeu qualquer crime e lutará pelos meios legais para que a injustiça contra sua irmã e sua família seja reparada. Os advogados da irmã de Aécio, Andréa Neves, afirmaram que ela não praticou crime nenhum e que sua prisão preventiva é desnecessária. Os defensores de Frederico Pacheco de Medeiros pediram a reforma da decisão do ministro Fachin para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. A defesa de Menderson Souza Lima disse que Menderson é cidadão correto, primário, que nunca se envolveu com a justiça e que sequer há uma acusação formalizada pelo Ministério Público Federal. Os advogados de Zezé Perrella e de seu filho Gustavo Perrella afirmam que o senador ou seus familiares não realizaram qualquer injeção de valores na conta da empresa Tapera e que a informação do Ministério Público é falsa e irresponsável.